Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém? Deus é fiel, queridos. Amém? E o pastor Francisco estava falando ali como que a gente fica feliz, né? Quando a gente prepara algo, né? Mas a gente sabe que a Bíblia vai nos garantir que não fomos nós que escolhemos o Senhor. Amém? Quantos têm consciência disso? Amém? As crianças que estão aí vão descer. Amém? Elizabeth ali está chamando. Bora, criançada. Amém. Olha, queridos, eu quero confessar algo para vocês. Eu não tive esse privilégio, né? Todos nós temos uma história de conversão. E eu me converti aproximadamente 23 anos atrás, né? Aquela mulher linda ali, ó. Mulher sábia que edifica o seu lar. Só orou 8 anos só, querido. Só 8 anos. Eu não sei quanto tempo você está orando por um propósito. Mas o Senhor manda eu te dizer nessa noite. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Eu não tive esse privilégio, queridos, de crescer na casa do Senhor. E eu confesso aos irmãos, e é tão bom a gente confessar no altar, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, de trazer mensagem de personagem bíblico. A gente lê, a gente estuda, mas a importância que é, queridos, eu quero dizer isso nessa noite, nessa oportunidade. Você, pai, você, mãe, não sei se está passando aí no Facebook, você que nos acompanha, a Bíblia é fantástica, querido. Ensina o caminho ao teu filho, o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, jamais se desviará dele. Amém? A palavra, queridos, a palavra de Deus, ela fica no coração, ela fica plantada. E com certeza, tem alguém aqui nessa noite que o filho tem passado por alguma dificuldade, já esteve caminhando e de alguma forma não está, creia, queridos, porque se Deus prometeu, e se você tomar posse nessa noite da palavra que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o seu filho vai estar contigo, queridos, caminhando. Amém? Eu gostaria de registrar isso, a importância que é a escola bíblica dominical, a salinha das crianças. Isso é muito importante, queridos, amém? E como eu estava falando, que a gente até tenta, né, preparar algo, mas o Senhor, Ele já havia preparado. E quando a palavra começa a testificar, isso, sabe, alegra o nosso coração, queridos. Porque talvez você ache que foi você que se aprontou lá e veio até aqui. Não, foi o Senhor que te trouxe, amém? Quantos creem nisso? Foi o Senhor que te trouxe aqui, queridos. Foi o Senhor que já havia preparado esse momento, há 23 anos atrás, de um processo de conversão, onde uma mulher já orava há 8 anos pela minha vida. Hoje é dia 24, 25. Dia 24 de junho de 2023, Deus já havia preparado que você estaria aqui para que o Espírito Santo falasse ao teu coração nessa noite, queridos. Amém? E é esse propósito, é com esse propósito que nós estamos aqui, para entender, para receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós nesses dias tão difíceis. E nós vamos perceber como Deus Ele falava ao povo de Coríntios, e como Ele fala hoje, como a palavra é viva, queridos. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome. Verso 33, queridos. Nós vamos ler o verso 33. E depois vamos estar voltando para alguns versículos dentro do capítulo 15. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Diz assim a palavra do Senhor:
Na King James diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Amém? Na NVT diz assim, ó: não se deixe enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Em outras traduções diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E eu vou aproveitar essa tradução aqui que diz sobre caráter. Bata no teu peito e diga comigo: nessa noite, eu venho aqui fortalecer o meu caráter em Cristo Jesus. Amém, queridos? E é para isso, queridos, que eu creio que Deus ele nos traz aqui nessa noite. As más conversações, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E isso, o apóstolo Paulo ele já falava isso lá em Coríntios, porque havia algumas dúvidas em relação ao Evangelho. O povo de Corinto estava lá perdido, quem sabe aceitando aquela conversa fiada do vizinho, aquela conversa fiada da comunidade, de alguma situação, aquele amigo do trabalho, que talvez olha para você e diz: mas você está na igreja há quanto tempo? Você é servo desse Jesus aí, que morreu, e que dizem que ressuscitou, porque havia um povo que não acreditava, queridos. E é tão forte isso, porque desde a morte de Jesus até a ressurreição, a corrupção do mundo já tentou ali trazer dúvida. Diz a palavra que os guardas foram subornados a dizer que alguém esteve lá e carregou o corpo. Mentira de Satanás, queridos. Talvez você está aqui hoje, nessa noite, talvez eu não sei o tempo da sua caminhada, não sei se é 1 ano, 2, 5, 10, e talvez você tenha ouvido, talvez até hoje, no dia de hoje, você vai para a igreja, eu não vejo mudança, eu não vejo nada acontecer. As más conversações, queridos, elas corrompem os bons costumes. Nós vivemos dias de tantas informações, e eu aprendi algo há umas 2 semanas, de um amigo que trabalha junto com a gente lá na Marinha, em São Pedro da Aldeia. A gente desenvolve um trabalho lá dentro da Marinha, e aí falava-se, a gente teve que trazer algumas informações sobre as modalidades esportivas que a gente ia trabalhar, e aí foi falado sobre a informação, a importância da informação. E alguém falou assim: poxa, porque se você tiver informação, ninguém te engana. E aí esse amigo, o pastor Paulinho, falou assim: eu quero corrigir essa sua fala, eu vou mais além, você precisa ter conhecimento. Amém, queridos? E eu não falei para ele, mas creio que Deus preparou esse momento. E você que está aqui, você que nos ouve, você precisa ir mais além. Você não precisa ter só conhecimento, mas você precisa conhecer a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer em Salmo 1, feliz é aquele que não anda. Amém? Eu vou ler aqui, eu separei, queridos. Na roda dos escarnecedores. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Verso 2. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita, de dia e de noite. Amém? Bata no seu peito e diga comigo: nessa noite, o meu caráter, transformado por Cristo, vai me fortalecer em meditar na palavra do Senhor.
de dia e de noite, em tempo e fora de tempo. Amém, queridos? E aí eu tomei aquilo e eu já trago logo para a palavra. Porque as informações hoje, elas são todas trocadas, Gê. É fake news para lá, é fake news para cá. Esses dias, né, a gente teve a oportunidade de ver uma pregação do pastor Cláudio Duarte, e ele fala, Jesus ele morreu entre dois ladrões, amém? Eram dois ladrões. Ele podia salvar os dois? Ele podia salvar os dois? Podia. Olha como a tonalidade da nossa voz, ela talvez traga uma dúvida. Será que Jesus podia mesmo salvar os dois? Claro que ele podia, queridos. A Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A Bíblia vai dizer que há uma graça derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer, queridos, que uma vez em Cristo, você se torna uma nova criatura. É a palavra, é a verdade, não mais conversações, não mais companhias, porque elas corrompem os bons costumes. E as informações hoje, elas estão aí, né, como bala perdida. Mas conhecimento, queridos, da palavra, é algo que nós temos que ter certeza de que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, fez milagres, prodígios e maravilhas. Ele morreu, amém? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, queridos. E ele está vivo, e ele está aqui entre nós, e ele está sondando o teu coração, ele sabe do seu deitar, ele sabe do seu levantar, ele sabe das suas necessidades, queridos. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele está aqui, e ele vai voltar, queridos. Amém? Jesus vai voltar. E lá no povo de Corintos, a gente pode ler um pouquinho antes. Vamos ler a partir do verso 20. Eu acho que foi isso que eu separei aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12, queridos. O apóstolo Paulo escreveu a esse povo abençoado, amém? Diz assim, pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos. Havia um povo, queridos, os saduceus, que andavam ali naquela época e trazia confusão. Eles acreditavam em alguns judeus que não dava por certo essa questão, como eu falei, né, desde lá do início, os guardas, eles foram corrompidos para dizer que Jesus não ressuscitou, que teve alguém lá e carregou os corpos. E os saduceus era alguém da sociedade, que tinham bens, né, que eram pessoas, e que trazia essa confusão. E como eu falei, não é diferente nos dias de hoje. Como eu falei, talvez, há um tempo atrás, ou até mesmo hoje, você ouviu que não vale a pena servir ao Senhor, que não vale a pena, sabe, queridos? É tanta batalha, é tanta luta, parece que Deus não nos ouve, e aí a gente traz um pouco à memória a mensagem que Genecilda trouxe aqui há um tempo, porque Deus também nos fala não, amém, queridos? Amém, queridos? E será que nós estamos preparados para ouvir o não de Deus? Ele nos ama tanto, Ele nos quer que a gente esteja ali entendendo o propósito dEle, que muitas vezes Ele vai te dizer não, queridos, para que você persevere. O apóstolo Paulo vai passar por tantas situações, em algum momento lá ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece.
Mas eu gosto sempre de trazer os versículos anteriores, porque para dizer tudo posso, bata no peito e diga, tudo posso, naquele que me fortalece. É o Senhor que nos fortalece, amém? Mas ele, quando disse isso, queridos, ele passou por naufrágios, ele passou por fome, ele foi preso, queridos. Será que nós estamos dispostos a dizer não às más conversações e entender o propósito do Senhor nessa noite para a nossa vida? Será que você já passou por algum naufrágio? Não digo o naufrágio, né? Eu digo figuramente falando. Será que você já enfrentou o mar? E Deus falou, caminha, porque eu vou abrir o mar para você passar? Será que você já se sentiu preso, presidiário, pregando o Evangelho? Uma oportunidade quando nós voltamos do encontro lá em 2020, e é o tempo que eu reconheço que verdadeiramente tomei posse da conversão, da minha conversão, em 2000, tem 23 anos. Eu estou falando 2020. Não, é 2000, queridos. É no ano de 2000, são 23 anos. É mais bênção, é porque Deus ele dá sacudida, recalcada e transbordante. Amém? Quantos querem receber do Senhor? Sacudida, recalcada e transbordante. Amém? É 2000, quando nós voltamos do encontro, né? E a gente volta ali, né? Eu brincava que eu de bicicleta parava até em sinal amarelo. Hoje, queridos, só misericórdia do Senhor, porque quando está amarelando a gente acelera, né, pô? Perdoa, Senhor. Amarelo é para ter atenção, gente. Ô Jesus, fala comigo, Pai. Quando a gente voltou do encontro, a gente de bicicleta parava até em sinal amarelo. E aí Deus tocava, sabe, mais profundo, querido, no nosso coração, de algumas questões, e trazia a nossa memória acerca de pedido de perdão, né? De pedir perdão. E as pessoas não entendiam isso. Olha, querido, eu vim aqui, quero te pedir perdão, porque teve uma situação assim no trabalho, ou teve uma situação assim com o vizinho, e as pessoas olhavam assim, esse cara está ficando doido. O mundo não entende, queridos. Amém? A mensagem da cruz para o mundo ela é loucura. Amém? Mas bata no teu peito e diga, mas para nós que somos salvos e que cremos no caráter de Cristo, ela é poder de Deus. Amém? O mundo não entende. O mundo quer alimentar, sim, mais conversações, encurtar caminhos. Mas o Senhor nos diz nessa noite, queridos, persevera, medita na minha lei de dia e de noite. Glória a Deus. E não era diferente como é nos dias de hoje. Pois se não existe ressurreição, verso 13, dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês também têm é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus? Pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo, mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Note que o apóstolo Paulo, ele queria ser, sabe, firme nessa questão. E Deus falava ao meu coração, claramente nos dias de hoje, das lutas que nós passamos, das dificuldades, mas são tantos anos. Você não conquistou isso, você não conquistou aquilo, porque é o que o mundo passa de informação, não de conhecimento, que nós temos que ter, que nós temos que possuir.
E Deus hoje nos traz também para uma reflexão, o que verdadeiramente, queridos, nós entendemos como prosperidade do Senhor. Prosperidade do Senhor está aqui, queridos, tendo o privilégio de ouvir a sua palavra no dia 24 de maio de 2023. Foram 3 anos de pandemia. 3 anos, queridos. Quantos partiram? Quantos talvez da nossa família, amigos queridos, pessoas que nós encontramos na padaria num dia, no outro dia estava internado, no segundo dia entubou, no terceiro partiu. Mas nós estamos aqui, queridos. As nossas famílias estão aqui. Amém? Estamos aqui firmes para dizer para esse mundo que vale a pena sim meditar na lei do Senhor, que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, Ele está no nosso meio e Ele vai voltar, queridos. Porque o conhecimento da sua palavra é incomparável. Diga comigo, Jesus, Ele é incomparável. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele é incomparável. Ele é tremendo, queridos. Amém? E não há fariseu, não há saduceu. Diga comigo, não há fariseu, não há saduceu que vai me convencer que Jesus é o meu Senhor. Amém? Não tem ninguém, queridos. Ah, mas não... é Jesus, queridos. Ah, mas você está passando... É Jesus. E o apóstolo Paulo seguia. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança, esse versículo é tremendo, se nossa esperança em Cristo vale a pena para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Em outras traduções vai dizer que se nós esperamos só nessa vida, nós somos miseráveis. Ah, mas eu não conquistei. Ah, mas você está vivo. Amém, queridos? Você está vivo, queridos. A esperança, a Bíblia vai nos dizer, vai nos ensinar que em esperança, Abraão creu contra a esperança. O ditado aí diz que a esperança é a última. Joga fora, faz assim, ó, sai fora, ditado. Fala, sai fora. Diga comigo, eu quero, em Cristo, em esperança, fazer como Abraão, crer contra a esperança. Porque se o Senhor cumpriu, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Amém? É Ele que vai cumprir, queridos. Não sou eu, não é os irmãos que vêm aqui, não é o pastor Paulo, é o Senhor, querido. Ele é o único digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Abraão esperava por um filho, queridos. E Jesus prometeu. E aí ele quis precipitar, né? Dar o seu jeitinho. E todos nós sabemos o que aconteceu. Mas Deus prometeu. Olha as estrelas do céu, olha a areia do mar. Eu vou te dar uma nação, eu vou te dar uma geração. E diz a Bíblia que quando Abraão subiu com Isaac, não tinha o cordeiro. O cordeiro era o próprio filho. Dá para imaginar, queridos, o que passou na cabeça de Abraão? A gente fica viajando, né, tio Chico? Será que ele vai prover o cordeiro? Será que ele vai deixar eu matar o meu filho e na mesma hora vai ressuscitar? Ele me prometeu.
E Deus proveu o cordeiro em esperança. Abraão creu contra a esperança. O que Deus está te dizendo nessa noite, eu não sei, queridos, o que está no teu coraçãozinho. Mas se você tem alimentado isso e tem colocado diante do Senhor, e Deus já falou com você, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Eu não sei se é um filho, eu não sei se é um emprego, eu não sei se é o seu filho voltando para Jesus, eu não sei, queridos. Mas Jesus, Ele diz nessa noite, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. As más conversações, o mundo quer dizer que não, que você não vai conseguir. Mas o Senhor tem uma palavra também para nós nessa noite. Se nós estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Bata no teu peito e diga comigo, eu sou mais que vencedor. Diga para o irmão que está do seu lado, você é mais que vencedor. Amém? Mas diga crendo, queridos. Porque quando nós saímos daqui e descermos a escada e voltarmos para a nossa realidade, parece que as situações, as circunstâncias vão tentar nos mostrar que é o contrário, que não tem jeito. Mas tem jeito sim, queridos. Amém? Porque é Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que é incomparável. Foi Ele que prometeu. Amém? Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Ou seja, Adão pecou, queridos. E por Adão entrou o pecado. Mas como nós falamos aqui, a palavra nos garante. Ele não prometeu que se entrou o pecado por um homem também viria o Salvador? Ele cumpriu, queridos. Jesus veio. Amém? Glória a Deus. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou com o primeiro fruto da colheita. E depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Amém? Onde que está escrito isso? Está aqui, ó. Primeiro a Tessalonicenses, eu separei aqui. Aleluia. Depois, 1 Tessalonicenses 4,17. Tem ajuda dos universitários aí? Vê se é primeiro ou segundo. Por favor. 15, 23? Não é essa que eu quero, não. 1 Tessalonicenses 4,16. É esse que eu quero. Amém? 1 Tessalonicenses, amém. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando. Amém, queridos? Vamos combinar um negócio para ficar bonito aqui. Eu vou dar uma lida, aí quando der uma pausa, a igreja dá um amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com Ele, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Deus é fiel, queridos. Amém? Com certeza. Naquela vendinha lá, que às vezes a gente vai comprar um pão e ouve uma conversa. No nosso trabalho, aquele irmão querido que ainda não se converteu. A gente vai ouvir mais conversações. Mas nós temos que tomar posse dessa promessa, queridos. Volta ali o 17. Então estaremos com o Senhor para sempre.
Fique de pé, queridos, em nome de Jesus. Hoje pela manhã, a gente na correria do dia a dia, que tem sido tremendaça, e aí conversando com minha filha, Caterine, ela vem de uma sequência de trabalho muito desgastante, plantão, 24 horas, e trabalho em outro lugar, e ela que estava escalada hoje, queridos. E ela falou, não, pai, você que vai trazer a palavra, você que vai trazer a palavra, você que vai trazer a palavra. Falei, não, é você, não, é você, é você. E aí a gente começou a conversar, queridos. E ela trouxe essa palavra. A gente conversando numa questão, ela que trouxe das más conversações. E eu gostaria de finalizar, e a gente conversando, ela fala assim, pai, não tem como pertencer a Cristo. Guarda isso no teu coração, queridos. Porque as lutas virão. Amém? A comunidade Amai-vos, ela tem uma cara. Eu sempre falo isso, nas oportunidades que eu tenho. Já falei isso várias vezes para o pastor Paulo. Porque os irmãos dali fazem esse tipo de trabalho, os irmãos de lá, amém. É crescendo, né? É crescendo no Senhor, é diminuindo e que o Senhor cresça na nossa vida. Mas a cara da comunidade Amai-vos, queridos, é a cara da palavra de Deus. Aqui, queridos, a solução para todos os nossos problemas. Nesta palavra, há escape para todas as circunstâncias da vida. Se essa igreja ela tem uma cara, a cara dela é a palavra de Deus. As lutas virão, e eu digo isso porque nós aprendemos e damos sequência e dizemos que não pregamos um evangelho de facilidade. Vem para cá que você vai ganhar, vem para cá que você vai ter. Não, queridos. Até porque a palavra hoje nos confrontou e diz que se nós esperamos somente nessa vida ter algo, nós somos miseráveis. Mas há uma promessa de vida eterna para mim e para você, sendo oferecida mais uma vez nessa noite. Guarda isso no teu coração. Não tem como, queridos, pertencer a Cristo e parecer com Barrabás. Não tem como. Nós temos que buscar em Deus, a cada dia, exalar a sua imagem e semelhança. E como que eu consigo isso? Mergulhando nessa palavra. Mas estou com problema de enfermidade. Palavra. Mas estou com uma dificuldade financeira. Palavra. Minha família está com problema. Palavra. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Tome posse nessa noite, que o Espírito Santo possa ter falado fortemente ao teu coração. Deus não te trouxe aqui à toa, não. Parecer com Cristo, ter caráter de Cristo, é exalar a semelhança total de Cristo. Se te baterem, é difícil, né, queridos? Mas Ele nos ensina a dar outra face. Assim como nós perdoarmos, seremos perdoados. É a palavra, queridos. Amém? Que Deus possa nos fortalecer a cada dia, nessa noite. A cada dia da caminhada que virá. E que nós possamos dizer não às más conversações, mas meditar nessa palavra, de dia e de noite. Porque há uma promessa de vida eterna, para mim, para você e para a sua família nessa noite. Aplauda o Senhor mais uma vez nessa noite, queridos. Aleluia. Vamos lá?